Então, meu objetivo é abordar um filme específico, que no caso é o Elegia de um Crime, do Christian Bourlan, e na análise desse filme me interessa sobretudo como que a figura do diretor-personagem do Christian Bourlan se compõe no filme, e ao mesmo tempo, como em certa altura do filme, essa mesma figura que é sempre dupla, ou seja, sempre a figura do diretor, mas ao mesmo tempo é um personagem em ação dentro do filme, ela sofre uma espécie de uma cisão, uma ruptura, um curto-circuito entre essas instâncias da direção e a instância do personagem, certo? Aí eu queria só começar caracterizando um pouco cada um desses campos assim, dentro do qual esse filme se encontra. Então, a princípio, eu na verdade trouxe, nem seria uma definição, mas uma caracterização do que seria documentário em primeira pessoa, destacando um dos aspectos que eu acho, enfim, mais proveitoso assim, para a minha pesquisa, que é essa questão que a Lisa Lebou levanta quando ela fala a respeito do documentário na primeira pessoa, e que ela chama que esses filmes eles têm um modo de endereçamento específico. Por esse modo de endereçamento, ela coloca que se trata da consciência que o cineasta ou a cineasta possui e evidencia do lugar subjetivo que ocupa na realização do filme. Trata-se da afirmação da presença no mundo da cineasta enquanto sujeito cujo trabalho resulta na realização do filme, na explicitação e formalização para o espectador de que é uma pessoa responsável por aquilo que é visto e ouvido. E uma das, assim, pensando um pouco daí no quais seriam algumas das consequências, né, desse modo de endereçamento específico, eu pensei que na verdade ele estabelece uma estrutura comunicacional bastante particular e que pode ser definida como muitas vezes o diretor, personagem, como esse enunciador tangível, concreto, que se configura numa espécie de emissor e que permite com que o espectador, que no caso seria o receptor, sinta a partir dos elementos que o filme mobiliza, que pode estabelecer uma relação mais direta, horizontal e íntima com o diretor e consequentemente com o filme e com o que está sendo abordado, assim, né? E aí uma das consequências dessa estrutura comunicacional é justamente esse engajamento afetivo que pode passar pela identificação ou reconhecimento do espectador com o universo que está sendo apresentado, certo? Que geralmente é um universo pessoal, familiar, bastante próximo do realizador, da realizadora. Ao mesmo tempo, uma sensação de interpessoalidade, ou seja, de uma comunicação mais direta entre essas duas instâncias, e esse efeito de intimidade, certo? Ao mesmo tempo, como uma espécie, vamos colocar, de efeito colateral dessa estrutura, pode acontecer uma recusa intersubjetiva. O que seria isso? É quando o espectador justamente não se identifica e ele até cria antipatia pelo diretor, pela diretora, ou seja, então, como essa figura ela faz essa espécie de intermediação do filme com o espectador, acaba que o espectador que coloca essa recusa intersubjetiva com a figura do diretor, personagem, ele acaba se afastando do filme por consequência, certo? Aí só contextualizando um pouco essa categoria ou esse campo, né, que a gente está chamando de documentário na primeira pessoa, ele pode ser compreendido como um desdobramento do cinema VRT, né, proposto e praticado pelo Jean Rouch no seu filme Paradigmático, realizado junto com Edgar Morin, Crônica de um Verão, todo mundo está cansado de saber, no sentido que ele parece ser um desdobramento dos princípios que fundamentam essa prática, né? Porque se a presença do dispositivo cinematográfico é a condição indispensável e impulsionadora da realização, nas palavras do próprio Rouch, um catalisador psicológico e performativo dos personagens, na medida em que a temática e a abordagem passaram a ser mais pessoais, é possível deduzir que esse mesmo princípio de opacidade passou a valer também no que se refere à presença intermediadora do diretor ou da diretora do personagem. E então, enfim, acho que pensando em termos históricos, um pouco seria o desenvolvimento desse tipo de princípio, ou seja, a gente tem a câmera, a gente tem um dispositivo cinematográfico e um dos elementos desse dispositivo é o diretor-personagem, né?
enquanto pensando isso em uma contraposição ao cinema direto, enfim, que tem que preza por uma estética de transparência. E aí, só mais ou menos contextualizando, não que o documentário em primeira pessoa esteja pautado pelas modalidades de representação documentária que o Bill Nichols propõe, mas como ele acaba sendo um ponto de encontro de vários pensamentos a respeito do documentário, é interessante a gente perceber que, na verdade, o documentário em primeira pessoa ele acaba atravessando esses modos, assim, né? Então, só para elencar os dois modos que talvez sejam mais evidentes, que fazem parte do documentário em primeira pessoa, a gente tem o modo participativo, que é baseado nos encontros, conversas e interações. Citando agora o Bill Nichols, o documentário participativo dá-nos uma ideia do que é, para o cineasta, estar numa determinada situação e como aquela situação constantemente se altera. E o próprio Nichols ele reconhece, no próprio texto dele, que existe essa vertente da primeira pessoa no modo participativo, né? Ele vai escrever: é o engajamento participativo do cineasta no desenrolar dos acontecimentos que prende nossa atenção. E aí, pensando também, enfim, na categoria mais tardia que ele coloca, que é o documentário performático, claro que vai passar por esse campo também, já que esse modo ele é baseado muito na subjetividade e na expressão dessa subjetividade de uma forma mais performativa, né, por parte do próprio filme, no caso, mas também pelos diretores. E aí, pensando especificamente sobre a composição do diretor e da diretor-personagem, a gente pode pensar que ela é formada pela combinação dos procedimentos estilísticos diretamente empregados para dar corpo e voz ao diretor, como a narração, a presença em cena, o uso de arquivos, quanto pelos métodos utilizados para a realização mesma do filme. O espectador sabe que existe uma pessoa concreta ali realizando aquele filme e que ela ou ele é responsável pelo filme, e ao mesmo tempo uma explicitação dos objetivos desse diretor ou diretora, que esses objetivos eles podem tanto ser reiterados pelo filme, ou seja, o objetivo do diretor é também o objetivo do filme, ou então o objetivo do diretor é um dos eixos narrativos que o filme desenvolve junto com outros, ou seja, não necessariamente sempre o objetivo do filme é o mesmo do objetivo do diretor, mas é importante que exista essa explicitação que o diretor ou a diretora possui o objetivo e que ele está atrás desse objetivo, sabe? Já que essa noção de objetivo é um dos elementos que fundam a dramaturgia clássica em termos, se a gente for pensar de personagens, né? Toda a narrativa baseada em personagens, a gente tem esse personagem que tem um objetivo e a narrativa geralmente se constrói a partir dos encalços e das dificuldades que ele ou ela tem para encontrar para realizar esse objetivo, certo? Daí, já pensando na formalização, então beleza, a gente tem esse personagem, esse diretor-personagem, ele está ali com um objetivo, mas como que ele se configura no filme, né, em matéria fílmica pra gente? Ele vai ter essa primeira vertente, vai ter recursos especificamente voltados para construir a figura dele, que eu já citei, a narração, presença em cena, arquivos e outras coisas mais. E ao mesmo tempo como uma espécie de segunda camada, que muitas vezes não é levado em conta, pelo menos não nas pesquisas que eu realizei, que são as decisões de direção, a metodologia de direção do filme, como um elemento que faz parte da construção dessa figura do diretor-personagem. Já que essas decisões de direção, por exemplo, ou seja, no que consiste elas, né? Quais personagens que esse diretor vai encontrar, como vai ser a abordagem, quais outros materiais vão ser mobilizados para a construção do filme. Tudo isso, apesar de ser a própria matéria da qual o filme é feito, ele nos diz, ele nos revela, às vezes até a revelia do diretor, qual que é a personalidade, o temperamento, até mesmo qual que é o posicionamento moral e ético do diretor e da diretora. E isso, mesmo que não seja diretamente colocado, ou às vezes até de uma forma inconsciente, isso acaba chegando no espectador como um traço do realizador ou da realizadora, certo? Então é um dos elementos que compõe essa figura também. E por último, a gente tem que levar em conta de que a condição do diretor-personagem era sempre mutante e circunstanciada,
porque se a gente considerar que a maioria dos filmes se passam por pessoas do círculo íntimo e afetivo dos realizadores, em geral, esse diretor-personagem ele está numa situação e numa relação que antecede a realização do filme, ou seja, às vezes é filho, filha, aluno, enfim, e é nessas relações que a gente vai um pouco entendendo o lugar dele, que é um lugar que antecede a realização do filme, que a gente vai também entendendo como que ele reage em cada uma delas e ajuda a gente a compor esse lugar, essa figura um pouco mais abrangente que é o próprio diretor-personagem, certo? Aí, indo para o filme mais especificamente, a gente vai encontrar no Eleger de um Crime 3 eixos temáticos principais. O primeiro é a composição do retrato biográfico da mãe do diretor, Isabelle Bourlan, por meio de depoimentos de familiares. A gente não sabe, não tem nenhuma cartela no filme que identifique quem são as pessoas e qual o nível de relação delas com a mãe ou mesmo com o próprio diretor, mas algumas delas são bem muito facilmente deduzíveis, no caso dos irmãos e da irmã, né? E pelo uso reiterado de fotografias familiares amadoras. O segundo eixo temático é a descrição das circunstâncias do assassinato de Isabelle Bourlan, composta principalmente pelos depoimentos da irmã e da repórter que fez a matéria sensacionalista na época do assassinato. E o terceiro eixo temático é a caçada ao assassino foragido, Jurandir Muniz de Alcântara, e que é construído através de ligações para a polícia, idas à delegacia, até a perseguição efetivamente, que conta com a parceria dessa repórter. Esses 3 eixos eles funcionam de maneira hierárquica narrativamente, ou seja, num certo sentido, o primeiro eixo ele acaba embasando o segundo, em termos dramatúrgicos, e que ao mesmo tempo acaba dando sustentação do terceiro eixo temático, ou seja, é necessário que a gente, como espectador, acabe ficando imbuído tanto de quem que foi essa pessoa, a mãe do diretor, quanto quais foram as circunstâncias desse assassinato violento, para que a gente possa, num certo sentido, possa acompanhar e legitimar a ação do personagem, do diretor-personagem, quando ele decide ir atrás do foragido, certo? Então vamos pensar um pouco como que o diretor-personagem do Cristiano ele se compõe, assim, né? Em termos do objetivo que a gente já explicou antes, logo no começo do filme tem uma narração que vai dar a premissa inicial do filme e ao mesmo tempo apontar de qual que é esse objetivo dele. E aí eu peguei aqui só um pedaço dessa narração que deixa claro qual que é esse objetivo, né? Sobre uma imagem assim de uma estrada, a narração fala: o seu rosto já começa a borrar, começa a esquecer. Um programa de TV te filmou na cena do crime de uma forma inescrupulosa. Essa imagem me atormenta constantemente. Meu desejo é eternizar outra lembrança. Ou seja, o filme então vai começar a se movimentar a partir dessa premissa, que sustenta todos os encontros que ele vai realizar, encontrar os outros parentes para construir esse retrato da mãe dele, da Isabelle Bourlan, que a gente já comentou como sendo o primeiro eixo temático do filme, certo? Durante esses encontros, o Bourlan geralmente ele está em cena como um interlocutor corporificado, que interage com os personagens que ele encontra. Aqui predomina uma abordagem de um cinema de encontros. Sua fisionomia do Bourlan, em geral, é séria e concentrada, e ele pouco intervém nas conversas, permanecendo muito mais como ouvinte dos depoimentos. Seu personagem é opaco. É difícil decifrar quais são seus pensamentos e sentimentos diante do que é dito sobre sua mãe. Em uma ou outra cena pontual, um arrebatamento, um choro que irrompe. Ou seja, na verdade a gente tem a impressão, quando ele está em cena, de que ele está um pouco desconfortável, a gente não sabe deduzir se é por causa da filmagem, dele estar na frente da câmera, se é por causa da situação em si, que é uma situação meio difícil, enfim, para ele também, né, enquanto sujeito e tal. Mas ele tem essa coisa um pouco dura, um pouco séria demais, e que no fim ajuda um pouco a construir
o personagem que vai ir atrás do foragido, como se fosse um arquétipo de um personagem de um western, de um personagem de um thriller policial, aquele policial meio durão, aquele herói de western também meio durão e calado, sabe? Daí, além dos depoimentos, o material mais significativo para fixar a imagem da mãe para o espectador, mas também para o diretor filho, são as fotografias domésticas. Numa primeira camada, tais fotografias adquirem um caráter ilustrativo ao apresentar os personagens em diferentes fases da vida, orientadas sobretudo pelo que está sendo dito em cena. Não há qualquer movimento reflexivo sobre elas, no sentido de contextualizar quando, em quais circunstâncias foram tiradas e de que forma foram usufruídas. Mas, no segundo momento, adquirem um caráter de imagem de memória para o próprio filho, como se ao apresentá-las no filme, o diretor-filho estivesse fixando e construindo para si uma outra imagem, diferente daquelas que o atormentam, que no caso é a imagem do próprio assassinato da mãe, feito pela reportagem de TV. Ao passo que a gente vai acompanhando esses encontros e essa composição por meio dessas fotografias, vai se construindo também em paralelo esse arco dramático da investigação e perseguição ao suposto assassino. Nessa empreitada, Burlan assumiu uma postura ativa bastante diferente daquela que tem diante dos encontros com os conhecidos e familiares. Aí eu coloco uma pergunta: seria possível concluir então que o objetivo de construir uma memória para a mãe por meio dos depoimentos colhidos nos encontros está mais vinculado à elaboração fílmica, à sua função de diretor, ao passo que a perseguição ao assassino foragido atrela-se ao papel de personagem? Daí eu gostaria de comentar duas cenas em que eu identifico que há essa dissociação entre a instância da direção e a instância do personagem. A primeira cena é quando ele se recusa a entrar no local do crime, na casa, na cozinha onde a mãe morava e foi assassinada. Só que, por outro lado, a equipe do filme entra. Ele não consegue, ele se afasta, ele vai para frente da casa, e a equipe do filme entra na cena do crime junto com a irmã. E a equipe filma o espaço e o Burlan ele decide colocar no filme essa imagem. A imagem que no tempo, no presente da tomada, ele não conseguiu, era intolerável para ele. Posteriormente, na realização do filme, ele decide inserir essa imagem, o que causa um certo... Na verdade, acontece, ao meu ver, essa desconexão, de fato, entre essa instância do personagem e a instância da direção, como se o filme era o espaço da construção dessa memória. Por que ele decide colocar uma imagem que para ele não queria nem lembrar ou nem enfrentar naquele momento presente, ele decide colocar no filme? E aí eu acho que é um pouco isso que me motivou a pensar em todas essas questões, assim, sabe? E que eu acho que não tem muito uma resposta, a gente pode tanto achar que é um simples deslize, um efeito, alguma coisa assim, quanto uma decisão posterior mesmo, de quando ele estava num outro estado emocional e ele conseguia lidar, ou o filme como uma espécie de filtro também emotivo. Então fica uma coisa um pouco desencontrada que causa um estranhamento, assim. E a segunda cena, existe uma dimensão em que a realização do filme atrapalha a investigação, dada que a presença da câmera poderia afugentar os possíveis informantes. Assim, há uma limitação clara no que se refere às opções de abordagem do filme. A câmera permanece presa no interior do veículo, apelando inclusive para a câmera escondida, e o som é captado por meio dos lapelas dos personagens de maneira furtiva, no caso o som das outras pessoas, né? O curioso é que esse mesmo procedimento limitante ajuda a aumentar, impossível saber se de maneira intencional ou não, o nível de mistério e expectativa da situação. A precariedade da imagem se torna índice de autenticidade da situação. O risco está na imagem interditada. Assim, de maneira paradoxal, o relativo descaso com a possibilidade de existência do filme é justamente o que o torna possível dentro de um clima de thriller policial, que a trilha sonora aqui acentua, tem um grave que fica ressoando durante a cena. A tensão surge do aparente pouco caso que o diretor relegou à situação da tomada, ou daquilo que era possível fazer na situação. A par que a formalização da filmagem, por fim, é o que lhe confere a abertura para o imprevisto, no caso, a possível captura do foragido.
Então essa é uma outra cena que eu vejo que o personagem quase que ele sente a necessidade de agir por conta própria e o filme que se vire, entende? Então acho que é um momento também que a gente vê essa desconexão, vamos dizer assim, ou esse desmembramento dessa figura do diretor-personagem, mas cujas consequências acabam sendo paradoxalmente benéficas para o filme em si, do tipo de cena que ele estava, que não sei se ele estava tentando, mas que acabou acontecendo, né? Bom, é um pouco isso que eu estava